Oi, gente, hoje no Livro Aberto eu vou falar sobre o livro que eu acho que vai ser minha última resenha, porque eu tô lendo um, mas acho que eu não vou terminar de ler até o final do ano, porque eu teria que ler ele até, hoje é sexta, até quinta que vem, então eu acho que minha última resenha, que é a última resenha, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E esse livro da Ana Cláudia Quintana Arantes, deixa eu mostrar uma foto dela aqui, ela é uma médica que ela se especializou em fazer assim tratamentos paliativos para pacientes terminais. Daí é que ela explica o que são tratamentos paliativos e por que o título é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Porque para a pessoa terminal ou não, viver, mesmo que a pessoa seja terminal, ela aproveite o tempo que resta para ela até o final, para que todo mundo aproveite o tempo que resta até o final. E ela dá muitas lições assim. Eu acho que todo mundo devia ler esse livro, até porque tem muita gente que tem medo, muito medo da morte, né? E ela fala que é o inevitável, né? Que ela começou assim a pensar nesse assunto muito cedo, quando na infância a avó dela, quando ela soube que a avó dela estava mal e a avó do médico disse que ela tinha uma dor fantasma. Daí ela pensou assim, uma dor fantasma, que então poderia ser feito? Será que teria que exorcizar minha avó? Ela começou a pensar a partir da avó dela, da doença e da morte da avó dela, da morte em geral, assim, como médica, e ela começou a pensar, né, nesses tratamentos paliativos. Ela teve um paciente aqui, que é o senhor Antônio, que ela fala, ele era tabagista, alcoólatra, tinha câncer de fígado, se eu não me engano, hepatite, cirrose, ele é terminal, né? Ele sentia muita dor. Ela queria poder fazer alguma coisa assim, tipo, pelos pacientes terminais que fosse assim mais do que só sedar eles. Assim, tipo, claro que sedar é importante, você tá se sentindo dor, mas ela queria assim algo mais assim. Ela não é muito a favor de sedar tantos pacientes até o final, se eles conseguirem, se eles não, só se eles estão com dor. Daí esse senhor Antônio estava com dor. Daí ela começou a pensar o que ela poderia fazer por ele, porque ela falou que a enfermeira não tinha mais o que fazer, né? Mas o que ela podia fazer para amenizar um pouco a dor dele, né? Porque ele estava morrendo e estava bem mal, né? Daí ela começou a pensar nisso, né? Começou a pensar nesse negócio de tratamento paliativo, da morte. Até ela põe aqui numa página que o medo da morte, medo da vida. Que ela fala aqui, ó, põe um trecho da música do Gilberto Gil, que é uma das minhas músicas favoritas dele, que é: não tenho medo da morte, mas medo de morrer sim. A morte é depois de mim, mas quem vai morrer sou eu. Derradeiro ato meu, e eu terei que estar presente, assim como o presidente, dando posse ao sucessor. Terei que morrer vivendo, sabendo que já me vou. Essa música é muito boa, tipo, no início, como é que fala? Não tenho medo da morte, mas medo de morrer sim. Qual será a diferença? Você há de perguntar. É melhor eu não cantar, né? Mas é uma música muito bonita e fala bastante assim, tipo, a respeito de não ter o medo da morte e sim o de morrer, porque morrer é que tu sente, a morte é depois que tu morreu, já aconteceu. Ela fala aqui nesse capítulo, né, sobre o medo da morte que muitas pessoas têm, né, tem um medo terrível, né, e que isso é inevitável, que todos nós devíamos se preparar. Se é uma coisa inevitável, todos nós devíamos se preparar no sentido de falar o que tu quer que seja feito, depois que tu morrer, deixar dito coisas importantes, se preparar também a respeito de funeral e enterro, essas coisas, porque a maioria das pessoas não dá a mínima, né, para essas coisas, deixa assim, deixar para os outros façam, né. Daí os outros não fazem o que tu quer, não que isso importe para tu que morreu, né, mas quando se morre, mas seria importante não deixar tudo nos ombros dos outros. Então, assim, seria importante, se isso vai acontecer com todo mundo, por que não pensar sobre esse assunto? Sobre se tu quer ser cremado ou enterrado. Eu por exemplo, quero ser cremada. Por que deixar tudo pros outros, assim, né? Tipo, depois, por que não pensar sobre isso, né?
E ela falou assim que um ato de amor que ela viu várias vezes é ter uma morte assim bem doída aqui que ela descreve, que é de um jovem que tá morrendo de câncer, né? E é bem dolorosa a morte dele, daí nessa parte é que ela pensou em desistir dos tratamentos paliativos, né? E não, ela ficou muito traumatizada com a morte daquele jovem dela, mas daí depois ela voltou. Mas ela, né, tipo, foi muito chocante a morte daquele jovem, morrer com 23 anos de câncer, tinha se espalhado e não tinha mais o que fazer. E ela falou assim que uma das maiores lições de amor assim que ela viu, assim, no ato de amor, é a mãe dizer pro filho doente que ele pode dar o aval de que se ele tá sofrendo ele pode ir. Então, tipo, outra coisa que ela fala também, assim, que muita gente prefere não falar pro parente que tá morrendo, que os médicos falam com esse parente e as pessoas decidem não falar pra ele que ele tá terminal. E ela acha isso que é um erro, eu também acho que isso é um erro, porque a maioria das pessoas gostaria de saber a verdade, né? E é um erro porque a pessoa vai pensar que tá melhorando e na verdade tá piorando, então tem de errado, né? E como ela fala aqui, voltando sobre o medo, que não adianta, não importa quem a gente seja, não importa se a gente seja bom ou mal, o resultado final é sempre o mesmo, né? Então, é uma coisa que não tem como escapar. Ela fala a respeito da religião, né? Muita gente, assim, se apega à religião. Não, se apega assim, tipo, tem uma passagem mais difícil ou mais fácil por causa da religião ou por não ter religião. Por exemplo, ela disse assim que os ateus que ela atendeu são as pessoas que mais tiveram facilidade, porque assim a gente que é até não está esperando nada depois da morte. Por exemplo, não está esperando o céu, o inferno, uma recompensa, alguma coisa, então tem uma passagem mais tranquila, justamente não tem aquela agonia de será que eu vou pro céu, será que eu vou pro inferno, será que eu fiz tudo certo, né? Porque não acredito, não acreditamos nisso, né? Então, daí uma pessoa falou, mas como que uma pessoa pode ter uma passagem tranquila se ela é ateia, né? Mas justamente por isso, por não acreditar que vai ter alguma coisa depois, que acreditar que depois não é no nada, o silêncio absoluto acabou como um interruptor, como quando tu desliga um interruptor. É isso. Parece assim, parece um pouco triste, mas é a realidade, é o que eu acredito, né? E deixa eu ver como é que ela tava falando assim das pessoas religiosas que se acham os escolhidos de Deus, né? Eu tenho bastante parente crente, né? E realmente eles se acham os escolhidos, eles sentem assim essa sensação de que eles têm de se sentir superiores, né? E achar o motivo da morte, a pessoa, aquela fulano morreu porque ele não tinha fé em Deus, aconteceu isso porque saiu da igreja. Eu já vi muita gente falar, aconteceu isso aí com a pessoa porque ela não tinha fé, então ela morreu, mas não adianta. Todo mundo vai morrer. Independente de ter fé ou não, de ser ateu ou não, no final todo que nem aquele negócio do avião, né? Começa a cair o avião, todo mundo reza, o hindu, o católico, o crente, né? E o ateu tá ali quieto, cai o avião, todo mundo morre. Independente da religião. Tá, então dela fala assim esse negócio, né, que das pessoas muito religiosas têm de se sentir superiores aos outros e é verdade, porque acham que são os escolhidos, né, que eu não acredito, né, vocês acreditam que um dia eles vão ressuscitar de novo, mas eu acredito que é só um fechar de olhos para sempre, né, pra eternidade, né. Ela falou assim que essas pessoas se sentem, como eles se sentem os escolhidos, eles se sentem mais especiais, superiores, e que um dia eles vão ter uma volta, sabe? Daí ela falou assim como lidar com a morte da pessoa. Ela disse assim que faz bem lembrar dos bons momentos com a pessoa. Depois de um tempo tu acaba lembrando dos bons momentos e até momentos engraçados e isso faz bem.
fala também da Covid, né? Da época da Covid, que morria, assim, muita gente por dia, assim, varrida, assim, da terra, assim, tipo... Daí ela falou, assim, que a pandemia nunca vai ser esquecida. E era ela, assim, ela saía dos plantão, que às vezes morriam umas 12 pessoas ou mais no plantão. Daí ela passava, assim, tinha pessoas nos bares lotados, né? Daí ela pensava assim, amanhã nós vamos estar cuidando dessas pessoas, vamos estar entrando no hospital. Tinha muita irresponsabilidade também por parte das pessoas de querer viver nesse tempo como a gente vivia, que era um tempo que, bom, vocês sabem, né? Inacreditável, né? Difícil. Bom, mas elas dizem que nunca vai ser esquecida essa parte da Covid. E no final, assim, o que ela deixa, assim, de mensagem é que não adianta, né? Todo mundo vai morrer, não adianta. Então, tipo, seria melhor se as pessoas conversassem mais sobre isso, fossem mais abertas sobre isso e não fizessem disso um tabu. Ela tem uns outros livros aqui sobre, que eu até tenho vontade de ler. Histórias lindas de morrer, pra toda a vida valer a pena, cuidar até o fim. Então eu achei bem interessante esse livro. Só queria dizer assim também que eu gostei bastante e que, como ela diz, não adianta todo mundo com esse pensamento feliz. Eu vou terminar o vídeo. Todo mundo vai morrer. E não é nem assim que pensamento mais infeliz de se terminar o vídeo, né? Todo mundo vai morrer. Não adianta. É uma coisa que tem que aceitar, ou aceite, se ou não vai acontecer. Só vou mostrar o que eu tô lendo e que eu acho que não vai dar tempo de eu ler até terminar o ano. 1968, o ano que a Terra tremeu, porque o livro é bem volumoso. Eu tô no fim, mas eu leio mais devagar, presto mais atenção. Então, era isso. Dá um like, se inscreva.